Shalom, homens de honra. 3 de junho, vamos lá. Voto pela liberdade. Esse é o nosso devocional aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá, para o versículo do dia. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todo tem uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora? Não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Gênesis 11, verso 1 a 9. O que esse versículo diz para nós hoje? Vamos lá. A história da Torre de Babel mostra que pessoas que decidiram viver independentes de Deus, buscando sua própria glória. Então eles estavam construindo a torre e se glorificando, né? Independente de Deus. Porém, a verdadeira liberdade não está em fazer a nossa vontade, mas em viver de acordo com a vontade do Senhor. Então eles estavam fazendo aquilo sem a vontade do Senhor, se glorificando. Eles mesmos, não glorificando o Senhor, glorificando Ele mesmo. O que quer dizer? Toda a terra era de uma mesma língua. Verso 1. Havia unidade entre as pessoas. A unidade é uma bênção quando é usada para os propósitos de Deus. Olha lá. A unidade é bem-vinda quando é propósito de Deus. Porque Deus está no comando. Hoje, o que devemos ensinar? Nos ensinar o versículo 1 aqui. Hoje diz assim o versículo 1 para nós. Fala assim: precisamos unir nossas forças para cumprir o propósito divino e não apenas nossos interesses pessoais. Olha lá. O pessoal estava se orgulhando, né? Daquela construção. Estava deixando Deus de lado. Aqui fala: quando a bênção é usada para o propósito de Deus, é bem-vinda. A unidade é bênção também, quando é usada para o propósito de Deus. Precisamos unir nossas forças hoje para cumprir o propósito divino e não apenas nossos interesses pessoais. Olha lá. Temos que tomar cuidado. Quando é nossos interesses pessoais, temos que tomar cuidado. Voltar atrás e falar que não é nossos interesses, é interesse do Senhor. Façamos para nós uma cidade e uma torre. Verso 4. O foco deles era a própria fama. Ok? Façamos para nós um nome. Olha lá. Não era o problema não era a torre ser construída. Era que eles estavam se glorificando o nome deles e deixando Deus de lado. O orgulho se tornou uma prisão espiritual. Olha lá. Muitas pessoas hoje vivem presas à necessidade de reconhecimento, aprovação e sucesso sem Deus. Olha lá. O que estava acontecendo com eles? Estavam se orgulhando. Ah, porque eu estou fazendo a torre, porque eu não sei o quê. Ok? Para que não sejamos espalhados. Verso 4 ainda. Verso 4 ainda. Eles resistiram ao plano de Deus, que havia ordenado que a humanidade se espalhasse pela terra. A desobediência sempre limita a verdadeira liberdade. Olha lá. Era para eles multiplicarem. Mas eles quiseram construir a torre e estavam se achando, esquecendo Deus de lado. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Olha lá.
Verso 5 diz isso. Deus vê tudo o que fazemos. Nenhum projeto, pensamento ou intenção está escondido dos seus olhos. Então não estava escondido nada dele ali. Eles estavam achando que estavam sendo escondido a construção, mas não. Deus estava vendo tudo. E o que aconteceu nessa construção? Verso 7 diz assim: confundamos a sua língua. Confundamos a sua língua. Verso 7 diz isso. Deus interrompeu aquele projeto porque ele estava baseado no orgulho e na rebelião. No orgulho deles. Porque eles tinham deixado Deus de lado. Às vezes, Deus fecha portas e muda situações para nos livrar de caminhos que nos afastam dele. Olha lá. Eu e você hoje temos que tomar cuidado com isso. Porque se Deus está nos conduzindo, nós não podemos esquecer dele. Jamais. Temos que deixar o orgulho de lado. Amém? E resumão desse versículo que devemos aplicar hoje. A Torre de Babel nos ensina que a falsa liberdade é viver sem Deus, fazendo apenas a própria vontade. A verdadeira liberdade acontece quando escolhemos obedecer ao Senhor. Essa é a verdadeira liberdade. Quando devemos escolher o Senhor, obedecer ao Senhor. Por quê? Ele que está nos conduzindo, Ele que está nos transformando, Ele que está nos capacitando a cada dia. Amém? Fazer um voto pela liberdade é decidir o quê? Ser livre do orgulho, ser livre da desobediência do Senhor, ser livre da necessidade de aprovação humana, ser livre de tudo aquilo que nos afasta do propósito de Deus. Eu e você temos propósito, não podemos se afastar dele, esquecer dele jamais. Porque tudo que nós temos é perante o Senhor. Amém? Nós só estamos aqui para administrar o que Ele nos está dando. A verdadeira liberdade não é construir nossas próprias torres. É caminhar com Deus e cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida. Amém? E que nós vamos deixar para gerações e gerações. Amém? Então é esse o versículo nosso de hoje. Gênesis 11, verso 1 a 9. E a mensagem central do nosso devocional é essa. Estamos imersos em uma era de Estamos imersos em uma era de recuperação divina. Um tempo de restituição. Há uma tentativa histórica de subjugar a humanidade, centralizando o poder em mãos de poucos, como vimos na Torre de Babel, onde um falso senso de unidade foi imposto. A proposta daquela sociedade era suprimir a individualidade e a dignidade dos homens, vinculando-os a uma estrutura de controle. O mesmo acontece em nossos dias. O plano das elites é nos encaixotar em uma uniformidade utópica, por meio de uma tecnocracia global, e limitando a nossa liberdade e impondo conceitos e valores invertidos. A rebelião de Babel, liderada por Nimrod, foi apenas contra a dispersão física, mas uma afronta à ordem divina. Da mesma forma, hoje, há uma batalha cultural para remodelar o homem e o mundo, criando uma nova humanidade, desconectada de Deus e submissa a estruturas de poder que mascaram liberdade com escravidão. Entretanto,
A igreja é o verdadeiro templo, constituída por pedras vivas, onde a pluralidade, a diversidade e a liberdade em Cristo prevalece. Por meio do tabernáculo de Davi, somos chamados a acessar o conselho celestial por meio de adoração e intercessão, expandindo o reino de Deus. O rio de vida que flui do nosso interior é a chave para transformar as realidades ao nosso redor. Devemos lutar para que a nossa nação continue sendo livre, onde a liberdade religiosa seja garantida e o evangelho possa ser proclamado sem impedimentos. Cada um de nós é chamado a ser uma fonte de soluções divinas em todos os aspectos da sociedade: políticas, científicas, empresariais e educacionais, manifestando o poder de Deus e preservando a liberdade que nos foi dada. Diga assim. Então, vamos deixar o nosso orgulho de lado. Vamos levar o evangelho onde tem que ser levado. Amém? Não vamos fazer que nem aquele pessoal da Torre de Babel. Estavam se gloriando, se vangloriando, esquecendo Deus. E Deus vendo tudo. O que Deus fez? Confundiu a língua deles. E aí eles se espalharam. Amém? Deus está vendo tudo que nós estamos fazendo, eu e você. Vamos ter esse voto de liberdade hoje. Vamos ir à igreja, vamos absorver a palavra e transbordar na vida de outras pessoas aqui fora. Que nós temos autoridade para mudar o nosso ambiente ao nosso redor. Amém? Por gentileza, vocês que estão na live, quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas essa live, que alguém vai precisar, nas suas redes sociais. Quero, por gentileza, agora que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração nossa devocional. Senhor, obrigado por fazer de mim o seu templo, de onde fluem rios de águas vivas. Que eu possa ser um agente da sua transformação neste mundo, preservando a liberdade que tenho no Senhor. Capacite-me para enfrentar as forças que tentam me subjugar e que, em tudo, o seu nome seja exaltado. O que fores fazer, não faça sem mim. Amém? Tudo que nós vamos fazer, pessoal, não vamos fazer sem Deus. Amém? Vamos falar para Ele nos capacitar para enfrentar as forças dos nossos inimigos. Transformação neste mundo. Que nós possamos ser agente transformador nesse mundo. Eu e você. Que é esse o legado que nós vamos deixar aqui. A partir de eu e você estamos transformados e transformamos outras pessoas, esse é o legado que nós vamos deixar. As outras pessoas vão transformar outras pessoas e assim por diante. Nós somos o templo. E vamos deixar esse rio fluir em nós. Rios de águas vivas. Amém? É isso. Ele fala para nós lermos aqui, 2 Coríntios 6, verso 16 a 18. Fala assim, o versículo. 2 Coríntios 6, verso 16 a 18. Que a ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai,
e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? O que quer dizer para nós esse versículo? 2 Coríntios 6, versos 16 a 18. Voto de liberdade. Pelo título da mensagem de hoje. Mostra o que para nós? Vós sois o templo do Deus vivo, verso 16. Paulo lembra que Deus habita em nós. Significa o que isso? Nossa vida não pertence mais ao pecado, mas ao Senhor. Por que não ao pecado? Porque o pecado ele já levou na cruz. Todos os nossos pecados, o meu e o seu. Por isso que não pertence mais o pecado a nós, mas ao Senhor. A verdadeira liberdade começa quando entendemos que somos morada de Deus. Nós somos o templo vivo. Verso 17 diz assim: sai do meio deles e apartai-vos. Deus chama seu povo para se separar de tudo aquilo que contamina a fé. Não significa se afastar das pessoas, mas abandonar práticas, hábitos e influências que nos afastam de Deus. Olha lá. Quando eu e você está na caminhada, temos que ter fé. Não podemos nos deixar contaminar. Entendeu? Se precisar abandonar as práticas, nós vamos abandonar. Hábitos, nós vamos abandonar. Influência também nós vamos abandonar. Para que não se afastemos de Deus. Não toqueis nada imundo. Verso 17 ainda. O Senhor nos convida a viver em santidade. Existem atitudes, pensamentos e escolhas que prendem a vida espiritual. Deus deseja nos libertar dessas correntes. Olha lá. Libertar dos nossos inimigos espirituais, que também está ao redor. Não é só físico, espiritual também, pessoal. Eu vos receberei, verso 17 ainda. Quando escolhemos obedecer, Deus nos acolhe com amor e graça. Olha lá. Só obedecer Ele já acolhe nós com amor e graça. A separação do pecado não produz solidão, mas a aproximação do Pai. Quando nós acharmos que eu e você estamos na solidão, negativo. Estamos com o Pai. O Pai sabe que nós estamos com Ele. É só obedecer. Só que eu vou além. Temos que obedecer, confiar e andar na fé com Ele. Amém? Serei para vós pai, olha lá. E vós sereis meus filhos e filhas. Então ele já está falando que nós somos o quê? Filhos e filhas dele. E ele é nosso pai, no verso 18 aqui. A maior liberdade é viver como filho de Deus, olha lá. Quem conhece a paternidade do Senhor não precisa viver escravizado pelo medo, pela culpa ou pela aprovação das pessoas, olha lá. Quando nós sabemos, eu e você, que nós somos filhos do Pai, nós não precisamos provar nada para ninguém. Quando eu e você achamos que nós não temos pai terreno, nós temos um Pai celestial. Andamos sem medo. Amém? E a aplicação desse versículo hoje? Desses versículos? Temos que fazer o quê? Fazer um voto pela liberdade e decidir. O que nós devemos decidir hoje para andar em voto pela liberdade do Senhor? Romper com tudo o que nos afasta de Deus. Não podemos deixar se afastar de Deus. Abandonar hábitos que aprisionam a alma. Olha lá, não podemos deixar esses hábitos aprisionar nossa alma, que nós estamos distante de Deus. Devemos decidir o quê? Abandonar esses hábitos. Romper esse afastamento de Deus. Temos que se aproximar cada vez mais. Viver em santidade e obediência, olha lá. Temos que viver em santidade e obediência com Ele. Reconhecer que somos filhos e filhas do Pai. Olha lá.
É isso. Para nós fazer um voto de liberdade hoje e decidir, temos que fazer isso. Saber que nós somos filhos e filhas dele, do Pai. Andar em obediência e santidade. Não deixar esses hábitos nossos aprisionar nossa alma. Temos que romper tudo que afasta de Deus. Não podemos se afastar dele. Temos que ir cada vez mais próximo. É isso aí, pessoal. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que queremos. Olha lá. É viver na presença de Deus. Livres do pecado e seguros no amor do Pai. Às vezes eu quero fazer as coisas que eu quero, mas não é o que eu quero, é o que Ele quer. Porque Ele está presente na minha vida. Amém? Então é isso. O versículo nos ensina isso hoje. E a frase final do nosso devocional é essa. Somos a casa de Deus. Olha lá, somos o templo, somos a casa dele. Do nosso interior fluirão ideias que produzirão riquezas, soluções médicas, empresariais, científicas e políticas. Olha lá. Por que riquezas? Ele não quer, o Pai nosso não quer que a gente fique na escassez. Fluirão ideias. Aonde que vem as ideias dele? Nós somos soluções médicas, porque Ele já deu o dom de cura para mim e para você. Do que fala na Bíblia. Científicas e políticas. Também a gente pode mudar o ambiente. Com a palavra do Senhor a gente muda o ambiente. Amém? Então é isso. Vamos viver esse voto pela liberdade que fala o título do nosso devocional aqui. Vamos deixar o orgulho de lado. Vamos se aproximar mais dele. Não vamos deixar nos afastar dele. Não vamos deixar o inimigo agir na nossa alma. Que ele já deu autoridade para a gente enfrentar o inimigo. Porque eu e você somos chamados a ser uma fonte de soluções divinas, olha lá, em todos os aspectos da sociedade. Políticas, científicas, empresariais e educacionais, manifestando o poder de Deus, ó, e preservando a liberdade que nos foi dada. Olha lá, Ele já deu. Vamos encarar isso. Diga sim hoje para essa liberdade. Não vamos deixar que nem o pessoal da Torre de Babel lá. Estava construindo a torre, mas estava se vangloriando, deixando Deus de lado e Deus vendo tudo. Amém? Quero que você tenha um dia produtivo hoje, abençoado. Quero que Ele revista você e sua família com a armadura que Ele nos deu, como fala em Efésios. Quero também que Ele blinde você com o sangue dEle, cerque você com o sangue dEle, para que nenhum mal possa entrar, tanto em você quanto em suas casas e aonde vocês estiverem. Amém? Fui.